A gente ainda vive o trauma daquelas 10 mortes lá na cidade de Suzano, próximo à capital paulista, onde os dois responsáveis por esse ataque também acabaram se matando, né? E aí abriu-se um debate. De onde vem tudo isso? Será que os jogos, esses jogos de computador, esses jogos que a molecada hoje acaba praticando em rede, pela internet, será que eles têm influência nisso? Eu já vi muita gente falando que sim, muita gente falando que não. Nós fomos ouvir um educador, nós fomos ouvir um londrinense que é campeão em jogos de computador. Estava disputando um campeonato, se não me falha a memória, na China, pouco tempo atrás. Então nós fomos ouvir os dois lados dessa história para tentar entender onde é que os pais estão errando, é a sociedade que está errando. Esse tipo de comportamento, quem tem que perceber é a escola ou é o pai e a mãe? Vamos acompanhar essa reportagem especial? Na sequência eu quero saber a tua opinião. 12h43. Um massacre planejado e executado por 2 ex-alunos. Tiros disparados contra inocentes. Uma ação que custou 10 vidas, incluindo os assassinos. O massacre da escola Raul Brasil, em Suzano, deixou o país perplexo, tentando entender os motivos de tamanha violência. Os atiradores usavam máscaras, roupas e armas que remetiam a um jogo de computador. Por isso, uma pergunta ficou na cabeça de muita gente. Será que jogos considerados violentos influenciaram os 2 jovens? Esta pedagoga, que lida com turmas desde a educação infantil até o ensino médio, faz um alerta. Nas crianças menores, o risco é não saber dissociar o real do virtual. Para que isso não se torne um problema mais tarde, os vínculos emocionais têm que ser fortalecidos desde cedo. A gente tem que tomar cuidado com a formação dessa criança desde sempre, porque nós pais ou nós professores, a gente tem que entender quais são as coisas principais e primordiais para um bom relacionamento e para uma boa condições de memória, de infância dessa criança. Para este professor de filosofia e sociologia, os jogos violentos não devem ser associados diretamente ao comportamento agressivo. A violência e a agressividade ela tem fatores históricos, sociais, culturais, psicológicos, e simplesmente uma pessoa que está diante de um jogo que tenha uma carga de violência, por si só não explicaria a violência que ele está cometendo. Seria o mesmo que a gente comparasse. Quem joga um Flight Simulator seria um piloto de avião. Então não dá para fazer uma relação direta. Ele diz que os jogos podem até ser benéficos para o desenvolvimento do cérebro. Uma pessoa que lida com um jogo como esse, ela tem que lidar com gráficos e muitas informações ao mesmo tempo, estratégia, e isso usado de uma maneira cognitiva faz com que o cérebro de uma pessoa que está em desenvolvimento, por exemplo, o adolescente, faz com que ele tenha um ganho de rendimento muito grande. Então, jogos como batalhas, estratégias, compra e venda, negociação, ajudam a cognição ser formada na fase em que o cérebro está terminando a sua formação especial, vamos dizer assim, para se tornar um adulto. O Gustavo passa pelo menos 8 horas por dia assim, jogando no computador. Esse jogo aqui foi criado já há 20 anos e tem uma estimativa de mais de 47 milhões de jogadores ao redor do mundo. Se a gente prestar atenção, tem muitos tiros e bastante mortes, mas tem principalmente muita estratégia. Há cerca de 5 anos, Gustavo se tornou um jogador profissional de Counter-Strike. Ele morou nos Estados Unidos e no Canadá por conta da profissão e já participou de campeonatos em várias partes do mundo. A mãe conta que se preocupava com o futuro do filho até entender que era uma profissão. Uma preocupação, até mesmo com o futuro dele. Família, às vezes, criticavam de certa forma e eu me preocupava com o futuro dele, sim. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que era uma profissão. Para Gustavo, é um erro apontar os jogos como causa de uma ação igual a de Suzano. Em algum momento você sentiu que pudesse ter um pouco mais de agressividade por conta do jogo? Não, em momento nenhum. O jogo é completamente virtual, é um jogo de estratégia, apesar de ser um jogo de tiro, alguma coisa do tipo, mas é um jogo de estratégia que não tem nada a ver com a realidade. Eu acho até bizarro, né, comparar uma coisa com a outra, mas em nenhum momento da minha vida passou essas coisas pela minha cabeça.